Saiba que existe uma vida leve te esperando, uma vida com paz, uma vida onde você não é baseada, onde as suas ações não são baseadas nas suas emoções. E essa nova vida começa através da cura. Talvez você pense assim, por que eu preciso de cura? Porque provavelmente ou você tem traumas da sua infância e esses traumas faz com que hoje você tenha uma vida mais pesada, como se você estivesse carregando uma bagagem aí muito pesada, ou você vive uma vida baseada em agir pelas suas emoções. Você consegue olhar para o seu passado e entender se você tem fortes traumas de infância? Ou talvez você diga assim, eu não vivi nada de tão traumático na minha infância. Mas se você olhar para a tua vida hoje, você identifica que os seus comportamentos são baseados através da emoção? Que você age de forma impulsiva? Age através das emoções? Então esse vídeo é para você. Eu sou a Jéssica Peck e esse canal aqui é um cantinho para mulheres que querem cuidar do lar, cuidar da alma e da vida com Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se eu te encontrei, se inscreve aqui no canal, deixa um like no final do vídeo se você gostar e acompanha aí essa jornada comigo. Quando se trata de salvação, Jesus ele é 100% suficiente. Se você busca salvação, remissão pelos seus pecados, se você entendeu que você é um pecador, que você é uma pecadora, que precisa aí ter os seus pecados perdoados, Jesus, ele é o suficiente. Jesus, ele é o único caminho, ele não é mais um caminho, ele é o único caminho. Ele é o único caminho para uma vida de paz, uma vida sem culpa por conta dos pecados e principalmente uma vida com a certeza e a esperança da vida eterna. Que um dia, quando a gente deixar aí esse mundo, ou quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nós iremos morar com ele na eternidade. Então, para a salvação, esse é o ponto-chave. Salvação, Jesus Cristo. Agora, quando se fala de uma vida mais leve, uma vida onde você já tenha Jesus Cristo, só que você quer ter uma vida mais leve, você não quer viver com a culpa, você não quer viver agindo pelas suas emoções. Para isso, é preciso uma decisão. Para que você viva uma vida leve, plena e com muita paz, é preciso uma decisão. É quando você escolhe viver através da sua razão, não através das suas emoções ou dos seus traumas. Se você tem um grande trauma de infância, se você sofreu abusos, se você sofreu falta, se você foi abandonado, isso significa que na sua vida adulta você vai agir de acordo com os seus traumas. Por exemplo, é muito comum naquelas pessoas que ardem em ciúme ser uma pessoa que lá no seu passado teve algum tipo de abandono, ou insegurança, ou insatisfação, não teve afeto, e hoje vive nesse arder de ciúme, ou até mesmo uma pessoa que foi muito traída, muito maltratada. Ou então pessoas que são muito carentes de forma afetiva, é justamente porque faltou esse carinho, esse amor lá na infância. Então, na fase adulta, ela carrega consigo esse peso da carência, de querer sempre ter as pessoas por perto ali, oferecendo algo que, na verdade, faltou no passado. E isso faz com que essas pessoas sejam muito carentes mesmo nos seus relacionamentos. Ou até mesmo se lá no seu passado você foi muito criticado ou muito criticada, isso significa que hoje em dia, talvez qualquer pessoa que fale qualquer coisa que soe como uma crítica, você já se arma, você já quer se defender, porque na verdade você é uma criança traumatizada. Se você se identificou com uma das coisas que eu falei, mas é claro, existem vários tipos de trauma, isso significa que você precisa de cura emocional, que você precisa olhar para o seu passado e entender que isso foi lá no seu passado. Que muitas das vezes as pessoas que agiram como agiram com você, agiram também porque eram pessoas feridas, porque eram pessoas que não tinham noção do trauma que ia trazer para sua vida. Isso significa que você tem que perdoar essas pessoas de uma forma onde isso não te aprisione mais. Isso significa que você tem que olhar para o seu passado e dizer para essa criança que mora aí dentro de você, essa criança ferida, que tá tudo bem, que hoje você tem o poder de escolha, que hoje você consegue dizer não, que você não precisa mais viver com essa culpa e essa criança interior não precisa mais ficar triste ou emotiva com essa situação. Agora, talvez você tenha ouvido tudo que eu falei e tenha pensado, eu não tenho nenhum tipo de trauma desse, nada disso aí aconteceu comigo. Tudo bem, e isso é maravilhoso. Se você não se lembra de nenhum trauma, pode ser sim algum bloqueio, porque muitas das vezes quando a gente vive algum trauma, muitas das vezes a gente bloqueia. O nosso cérebro é como se ele esquecesse, ele coloca ali numa caixinha bem escondidinha, e isso faz com que a gente viva de acordo com o trauma,
mas a gente não lembra do trauma. Se esse é o seu caso, vale a pena você dar uma olhada para o seu passado. Mas se você não sofreu nenhum tipo de trauma, algo que te prejudicou, isso é maravilhoso. Levante as mãos para os céus e agradeça a Deus. Mas talvez, pode ser que você esteja vivendo de acordo com as suas emoções. O que isso significa? Significa, por exemplo, se você é mãe, se você é pai, muitas das vezes o seu filho está fazendo algo que você não gostou, que você acha super errado, e aí o que você faz? Naquele meio daquela emoção, naquele turbilhão, você grita, muitas vezes você agride, você pega o chinelo, você bate na bunda, e você segura o menino, você segura ali, você briga com ele. Isso é o quê? Agir com as emoções. E isso é muito ruim, porque a criança está sendo traumatizada porque ela está vendo agressão, ela está vendo gritaria, ela está vendo briga, e ela muitas vezes fica paralisada. A criança, quando você grita, quando você briga, ela fica ali paralisada, é como se o cérebro dela desse um pane, assim, o que está acontecendo? E, na verdade, é você, alguém que é adulto, brigando com uma criança, e, na verdade, você nem queria brigar. Muitas vezes você não queria brigar. Às vezes você está com muita raiva, está muito estressado. Isso significa o quê? Que você está sendo guiado pelas suas emoções. Um grande exercício para você ver se na criação dos seus filhos você está sendo levado, né? Está sendo guiado pelas suas emoções, é o depois. Quando você grita, quando você briga, como é que você se sente depois? Se você se sente mal, falando, caramba, não devia ter gritado, não devia ter brigado, ou então, caramba, perdi a paciência. Isso significa que você está sendo guiado pelas suas emoções. E isso é muito comum na fase adulta. Se na sua infância você não aprendeu a controlar as suas emoções, significa que você vive uma vida inteira sendo baseada por essas emoções. Ou até mesmo pessoas que agem de forma compulsiva na hora de comprar. Comprei pela emoção. Nossa, estava muito emocionada e comprei isso, comprei aquilo, comprei aquilo. Você acaba fazendo grandes compras de forma emotiva, pela emoção, não pela sua razão. Na vida, nos relacionamentos, talvez com amizades, talvez no trânsito, talvez aí dentro de casa, quando você vai agir com alguém, você mais uma vez você grita ou você dá uma resposta, você não consegue ter um autocontrole, você age baseado nas suas emoções. Isso também é algo que você precisa olhar com um pouquinho mais de atenção se você quer ter uma vida leve. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, você precisa tomar uma decisão. Saiba que hoje você é uma pessoa adulta. Você pode escolher se você vai viver baseado pelas suas emoções ou não. Você pode escolher se você vai viver baseado pelos seus traumas ou não. Então, se você é uma mulher que está me assistindo e você quer ter uma vida curada, você quer ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa dona de casa, uma boa empresária, uma boa cidadã, significa que você precisa olhar para dentro de si e entender que tudo são escolhas. Você pode escolher como você vai agir. O grande exercício aí para o desfecho dessa conversa é você pôr em prática. Ainda hoje, quando acontecer uma situação como essas que eu falei, ou que você lembrou, você vai parar, vai respirar e vai pensar: eu não preciso agir de acordo com a minha ferida, eu não preciso agir de acordo com a minha emoção. Eu posso escolher. Então você vai respirar e você vai agir de forma diferente. Ai, Jéssica, mas eu não consigo, é muito difícil. É difícil mesmo, mas você tem que dizer: eu consigo, eu sou capaz. O domínio próprio, o saber se controlar é uma dádiva. Se você conseguir controlar a si próprio, as suas emoções, as suas decisões, você vai avançar muito na vida. Então, se você entender que eu consigo sim, eu consigo ficar quieta no momento onde eu quero me explodir. Eu consigo, porque eu decido hoje viver uma vida leve. Então, se você quer viver uma vida leve, se você quer viver uma vida aí curada, entenda que você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher. Então, pratique, faça esse exercício. Se você não conseguir, pode vir aqui nos comentários e dizer: Jéssica, hoje eu tentei não brigar com meu esposo, não brigar com meu filho, não fazer grandes compras. Eu tentei respirar, mas eu não consegui, mas eu vou tentar de novo. Escreve aqui nos comentários que eu vou com certeza te encorajar. Eu vou dizer, vou te dar uma resposta aí para te colocar para cima, para você conseguir. Todo dia você tem uma nova chance. Todo dia você pode fazer novas escolhas. Ó, eu vou dar um exemplo. Teve um dia onde eu acordei, eu decidi que todos os meus dias seriam cheios de paz, né? Eu iria começar com uma oração, eu iria começar chamando o Espírito Santo para dentro do meu dia e eu ia escolher viver um dia de paz. Quando eu comecei a pôr em prática isso, já nas primeiras horas do dia,
tudo começava a acontecer. Era filho gritando, era filho chorando, era dor, era casa bagunçada, um monte de coisa começou a acontecer. E muitas das vezes eu perdi a paciência. Eu perdi a paciência com meu próprio filho. Eu gritava, eu brigava e ele chorava, tadinho. E sabe o que eu fazia? Eu falava assim, eu respirava depois da raiva e eu pensava assim, eu não preciso viver assim. Eu posso viver de forma diferente. Porque, presta atenção, a ciência já comprovou que as primeiras horas do seu dia vai determinar todo o seu dia. Então, se você já começa o dia de pernas pro ar, estressado, brigando, significa que ao longo do seu dia esse estresse vai te acompanhar. Então é uma escolha, mulher. Você está escolhendo as primeiras horas aí pro restante do seu dia. É para você mesmo ter um dia abençoado. E muitas das vezes eu chegava, né, nessa vez, né, desse exemplo que eu tô falando, eu cheguei pro meu filho e falei, filhão, você me perdoa, você perdoa a mamãe, porque eu não devia ter feito isso, eu não devia ter gritado com você. E ele lá falava, tudo bem, mãe, tá tudo bem. E aí a gente ajoelhava, a gente orava, ele fazia a oração dele, eu fazia a minha oração. E aí a gente dava um beijinho e acabou. E aí o dia ficava lindo de novo. E aí ó, eu tirava aquele peso da culpa. Caramba, agi errado. Por quê? Porque eu soube, né, dizer, me perdoa, eu agi errado, vamos recomeçar, vamos virar essa chave aí? Ok, e tudo de novo acontecia. Claro que você pode fazer isso com o seu cônjuge, você pode fazer isso no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Não tem como voltar atrás. Se você está no trânsito dirigindo lá, aí você gritou com o cara, com o motorista, não tem como você voltar e dizer, ó, me perdoa que eu gritei. Não tem como, porque vai ver, você nem conhece o motorista do outro carro. Mas você tem como olhar para dentro de si, me perdoa, eu te peço perdão. Para você mesmo, sabe? Eu te peço perdão. Vamos recomeçar esse dia. Vamos recomeçar. Você recomeça e tudo novo de novo. Então, resumindo, que eu enrolei. Tudo é questão de escolha. Você pode escolher. Você pode decidir viver uma vida leve, uma vida curada. Se você teve traumas, você pode escolher não viver de acordo com seus traumas. Se você teve aí problemas nas suas emoções, não aprendeu a controlar suas emoções, você pode escolher não viver de acordo com as suas emoções. Escolha viver uma vida leve, uma vida como uma mulher curada, uma mulher transformada, que tem autocontrole, que tem domínio próprio. Isso vai ser maravilhoso para a sua vida. E o desejo do meu coração é que você consiga. Então eu vou fazer uma oração por você. Então se você puder, feche seus olhos. Se estiver dirigindo alguma coisa, não feche os olhos. Mas se você puder, feche seus olhos, vamos orar comigo. Querido Deus, meu amigo Espírito Santo, eu te peço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que entendeu, Deus, que precisa ter uma escolha, tomar uma decisão para uma vida leve. Então, Espírito Santo, agora eu peço ajuda ao Senhor. O Senhor que Jesus disse que nos ajudaria em tudo, que nos ensinaria tudo. Eu te peço que o Senhor convença cada uma dessas mulheres que está assistindo esse vídeo a viver uma vida leve, a importância de viver uma vida leve. Então eu te peço, no momento da raiva, toca no coração dela, toca no coração para que ela não viva baseada nas emoções. Aquelas, ó Pai, que sofreram traumas, né, que sofreram situações na qual entristeceram o coração, maltrataram, feriram sua alma. Eu te peço, Espírito Santo, que seja derramada agora a cura, que a cura venha a ser derramada na vida dessa mulher, que ela venha a ser uma mulher saudável, uma mulher calma, curada, uma mulher com as suas feridas cicatrizadas. Eu te peço, Jesus, que o Senhor agora faça um grande derramar de cura sobre cada uma das pessoas que estão ouvindo essa oração. Que essa minha humilde oração venha alcançar o coração de cada uma. E agora, pelo nome de Jesus, eu peço paz. Derrama paz aos corações. Tira a aflição, tira a culpa, tira o medo, tira o engano e derrame paz. A paz, Jesus, que somente o Senhor tem, que o mundo não tem, que somente o Senhor tem. Receba agora a cura de Jesus. Receba agora a paz de Jesus. Que você seja abençoada, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui grandão. Se não se inscreveu, por que você não se inscreveu ainda? Se inscreve aqui no canal. Vamos comigo aí acompanhar aí todo esse processo aí de cura, dessa jornada que eu quero saber. E aí, coloca aqui no comentário, você gostou do vídeo? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui, compartilhar? Alguma situação, você lembrou de alguma situação? Deixa aqui, vamos bater um papo aí que também é muito legal, tá? Eu amo ouvir e ler os comentários de vocês. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.